Seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua companhia logo cedo. Preparamos a nossa mesa com o nosso desjejum para receber você e conversarmos sobre saúde. E para nos auxiliar nessa conversa, para nos guiar nessa conversa, estamos recebendo novamente a doutora Satiko Takano. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia a todos. Seja Obrigada muito pelo convite. bem-vindo. A gratidão é nossa pelo seu tempo, por estar conosco, prestando esclarecimentos tão importantes para a população em geral. A doutora Satiko Takano, ela graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas. Ela tem residência em Neurologia, inclusive é professora dessa cadeira hoje, aqui na universidade. Tem um Fellow em Neurologia e Cognitiva e do Comportamento pelo Hospital das Clínicas. E há um ano está aqui no Hospital Adventista de Manaus, não é isso? Numa segunda passagem, né? A primeira foram quanto tempo, doutora? 2 anos. 2 anos. Ao todo, 3 anos com todos nós aqui. Vamos falar um pouquinho sobre transtornos do sono. É tão bom dormir, né? Sim. Mas tem pessoas que têm dificuldades grandes em pegar bem no sono. Quais são os sintomas mais comuns desse transtorno? Acho que os principais é a insônia, né? Que é o paciente que não consegue dormir bem. E a síndrome de apneia obstrutiva de sono, que é uma doença também do sono, que eu acho que são os mais prevalentes, né? Segundo as estatísticas. É muito comum a apneia nas pessoas? É comum, né? Porque existem vários graus, né? Vários graus. O que acontece? A apneia, normalmente, a síndrome de apneia obstrutiva, ela pode ser central, né? Ou realmente está relacionada mais com pacientes que têm uma ação mais obstrutiva mesmo. Então, às vezes, muito associado com obesidade, né? Pessoas que engordam muito, onde há uma flacidez nas musculaturas e faz com que a língua ela caia um pouco para trás, fazendo uma obstrução. Isso faz com que esse paciente tenha muito ronco e pare de respirar em algum momento. Então, em algum momento ele faz uma hipopneia, ou seja, ele respira superficialmente, ou ele para de respirar. Que é aquele paciente que às vezes ronca muito e fica acordando. O problema da síndrome de apneia obstrutiva de sono é que o paciente ele não acorda completamente. Ele faz esses micro despertares. Então, ele já levanta de manhã cansado, né? Ele pode ter vários sintomas associados. Ele levanta cansado, ele fica desatento, ele não consegue cumprir as coisas que ele fazia antes. Por quê? Porque ele não dorme bem, né? Então, atrapalha a vida dele, fica muito fadigado durante o dia. Entendi. Deixa eu te perguntar, então, como é que nós podemos, então, agora tratar isso? Tem opções de tratamento? Em relação à síndrome de apneia obstrutiva do sono, normalmente a primeira coisa é procurar um neurologista ou um otorrinolaringologista, um pneumologista que trabalhe com sono. Ele vai pedir um exame que chama polissonografia, onde o paciente vai ficar monitorizado durante a noite e ele vai ver o índice de apneia e hipopneia por hora, né? Se esse índice estiver muito alterado, 15 ou 30 apneias ou hipopneia, a gente fala que é moderado. Acima de 30, a gente fala que é grave. Então, esse paciente ele pode ter indicação de começar um tratamento com um aparelho que a gente chama de CPAP, que é um aparelhinho que ele coloca no nariz, às vezes é uma máscara, e ele faz tipo uma pressão um pouquinho no fluxo do oxigênio, né? Vai um oxigênio, um vento, com uma pressão. E isso faz com que ele não tenha essa apneia, porque ele força o vento a entrar, né? Fora isso, a gente pede, se o paciente está obeso, engordou muito, pedir para ele fazer exercício físico, melhorar essa qualidade de vida mesmo e do peso. Em relação à insônia, o que a gente nota muito é que há pacientes que têm dificuldade de iniciar o sono e pacientes que têm dificuldades de manter o sono, né? Normalmente, o paciente que tem dificuldade de iniciar o sono, às vezes ele pode ter outras alterações, dores, síndrome das pernas inquietas, né? E o paciente que acorda muito à noite, ele pode ter muitas alterações e entre elas a ansiedade, né? A ansiedade faz com que a gente acorde muito. Pacientes depressivos e ansiosos, eles têm muitos despertares durante a noite. Se não tratado, pode ser levado a afetar a saúde neurológica da pessoa? Muito. Hoje a gente sabe que a gente tem um sistema linfático, que é um sistema que limpa o nosso cérebro durante a noite. Fora os hormônios que também são produzidos. Mas esse sistema linfático, ele está muito associado com as demências, que a gente já falou em outro momento. Então,
Nesse momento do sono, é como se fosse um momento que esse sistema limpa as impurezas, o beta-amiloide ou outras impurezas, e isso faz com que esse paciente não tenha e possa ter um risco maior de demências. Fora isso, a apneia, ela aumenta o risco cardiovascular. Então, pacientes que têm apneia, além de ter esse risco também da parte da demência, ele também tem um risco maior de ter problemas como infartos, AVCs e várias outras doenças cardiovasculares. No caso também. das crianças, deve afetar até o crescimento e a cognição, Sim, né? o crescimento. Além disso, é muito interessante que muitas vezes a gente fala muito sobre déficit de atenção e hiperatividade, né? E o que a gente nota é que algumas crianças que têm insônia, elas podem ter um comportamento muito agitado, que simula uma hiperatividade. E quando você regula o sono dessa pessoa, essa criança melhora. Que extraordinário, né? Doutora, muito obrigado, viu, por suas dicas. Volta amanhã para a gente continuar. Claro. E amanhã a gente vai falar sobre um tema muito interessante, distúrbios do movimento. Interessante, né? Será que tem movimento errado que a gente está fazendo? Bom, vamos ver se é isso. Amanhã a gente volta a essa conversa.